Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja sobre a sua vida, sobre toda a sua família, sobre o seu lar. Nós estamos aqui em mais uma aula de escola bíblica dominical, onde vamos aprender a palavra do nosso Deus para poder compartilhar com todas aquelas pessoas quem amamos. Hoje estamos aqui no dia 30 de agosto de 2020 e é muito bom a gente poder agradecer aos irmãos. Agradecer a você que tem contribuído com a nossa campanha A Caixa Está Vazia. Quero dizer para você que a campanha ainda não terminou, nós vamos continuar arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de higiene, produtos de limpeza, fraldas geriátricas, fraldas infantis. E nós estamos agora engajados em uma nova campanha que surgiu no coração da Ana Luísa. A Ana Luísa é filha do nosso querido missionário Luiz, que está atuando no campo de Cocal, um distrito de um município lá da Bahia, do sertão da Bahia, chamado Brotas de Macaúbas. Ela esteve presente em uma casa junto com seus pais, todos ali naquela família são missionários, e ela percebeu a carência daquelas crianças no que diz respeito a roupas de frio. Talvez você se pergunte, mas peraí, frio no sertão da Bahia? Sim, lá faz muito frio, principalmente nessas épocas do ano. A altitude lá favorece para o frio. Lá também é quente, mas também nessas épocas tem sido muito frio, né? Já estivemos lá em alguma época do ano aí que percebemos de fato o frio que a noite faz naquela região. Então, se você puder contribuir com mais essa campanha, doando agasalhos, doando roupas de frio, cobertores, enfim, se você preferir doar em dinheiro, pode depositar na conta da nossa igreja ou no PicPay. Então, vamos continuar contribuindo, vamos continuar com essa campanha que com certeza é algo maravilhoso, que serve para abençoar vidas. E como nós sempre temos frisado aqui, se você precisa de alguns desses itens, nos procure, não fique acanhado, não fique com vergonha, nos procure. Se você souber de alguém também que está precisando de algum desses itens, venha nos procurar, porque o nosso objetivo é sempre abençoar vidas. Amém? Eu quero agradecer também a você que já fez a sua inscrição aqui no nosso canal, onde temos postado os nossos vídeos de escola bíblica dominical, reflexões também durante a semana que fazemos aqui. Que se inscreva também no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, na nossa congregação de Serra Dourada 2. Nós temos um desejo muito grande de atingir aos 1000 inscritos, né? Acreditamos que isso não seja impossível. Tantos canais aí do YouTube têm muito mais de 1000 inscritos. Isso porque nós queremos fazer uma transmissão ao vivo com uma qualidade melhor de imagem. E essa qualidade melhor de imagem nós podemos desfrutar através do celular. Então nós temos feito as nossas aulas aqui de maneira gravada. A qualidade, acredito, tem sido boa. E nós queremos manter essa qualidade para os cultos ao vivo. Assim que voltarmos aos nossos cultos presenciais aí com todos presentes, né? A gente quer fazer essas transmissões online, ao vivo, com uma boa qualidade, para poder compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus, para poder mostrar realmente de fato que a igreja não parou, seja durante a pandemia, mesmo depois a igreja tem trabalhado, a igreja tem permanecido ativa. Então se inscreva aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, enfim, curtam os nossos vídeos, compartilhe e vamos fazer assim com que o Evangelho da graça de Cristo Jesus seja difundido em todos os cantos dessa terra. Vamos para o nosso estudo então? E nós continuamos então com a nossa série de estudos acerca do Sermão da Montanha, ou o famoso Sermão do Monte. No domingo retrasado nós encerramos aquela parte da oração que Jesus Cristo ensina aos seus discípulos, né, a famosa oração do Pai Nosso. Domingo passado vimos acerca do jejum. E o texto de hoje vai falar um pouco acerca da prática da simplicidade. Eu chamo então a sua atenção para o versículo 19 até o 24 do capítulo 6 de Mateus. Acompanhe junto comigo a leitura que farei aí, acompanhe através da sua Bíblia mesmo, pegue o seu caderno ali, faça as suas anotações, vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso entendimento agora ao estudarmos a palavra do nosso Deus. Aqui nesse texto, meus queridos, bem como em todo o ensino no Sermão da Montanha, Jesus continua a ensinar aos seus seguidores acerca do caráter daqueles que são cidadãos do reino dos céus. E ele ressalta aqui que aqueles que fazem parte do reino dos céus não devem acumular riquezas, tesouros sobre a terra. Ao invés disso, devem praticar a disciplina espiritual da simplicidade, no intuito então de proteger os seus corações do materialismo e assim estar mais disposto a contribuir com recursos diante daquilo que Deus propõe dentro do seu reino, para servir ao próximo, servindo a Deus. A palavra acumular aqui, ela tem um sentido de empilhar ou amontoar. Isso tudo significando um aspecto de fazer com que as riquezas ali, elas sejam amontoadas e não são usadas. Ou seja, o objetivo é simplesmente armazenar para que outras pessoas possam ver. Sabe o que isso significa? Ostentação. E a palavra de Deus nos adverte acerca dos perigos que surgem com esse desejo de riqueza. Por exemplo, na conquista de Israel, da terra prometida, um personagem chamado Acã, ele cobiçou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro ali, e ele fez exatamente aquilo que o Senhor Deus havia proibido. A consequência disso é que Deus disciplinou todo o povo de Israel e ainda isso resultou na morte de Acã. Nós vemos a história de Salomão, por exemplo, que ele se afastou do Senhor Deus em parte por causa das suas riquezas. Na igreja primitiva, nós vemos ali no livro de Atos, temos a história de Ananias e Safira, que também nos ensinam que eles sofreram uma morte prematura exatamente por causa das mentiras causadas por suas ganâncias. E aqui, meus queridos, dentro do Sermão do Monte, Jesus vem ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores, acerca de um correto relacionamento que devemos ter com as riquezas. Ou seja, o cristão não deve acumular riquezas, não deve ostentar riquezas. Nós precisamos sim cultivar a disciplina então da simplicidade. De forma alguma, é claro que nós devemos pensar que Cristo Jesus está nos proibindo de possuir bens materiais, propriedades, de termos dinheiro, enfim. Nos 10 mandamentos nós somos orientados a não roubar. Ou seja, isso significa que nós podemos sim possuir bens. O que nós não podemos é tomar bens de outras pessoas. Jesus não está ensinando também que nós devemos desprezar a riqueza material. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo, por exemplo, o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ou seja, meus queridos, Deus nos dá coisas boas exatamente para que nós venhamos a desfrutar delas. E é claro que dentro dessas coisas boas que Ele nos dá, pode estar incluído aí a riqueza. Jesus Cristo também não está ensinando aos seus seguidores, aos seus discípulos, que nós não devemos negligenciar uma poupança, por exemplo, em caso de necessidades futuras. Afinal de contas, a própria palavra do Senhor Deus nos ensina lá em Provérbios, no capítulo 6, versículos de 6 a 8, dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. A palavra de Deus nos orienta, meus queridos, que nós precisamos de sabedoria para poupar. E essa sabedoria nós podemos buscar no Senhor Deus. Mas o que Jesus então repreende aqui, nesse trecho do Sermão do Monte? O que ele está dizendo aqui para os seus seguidores? Ele repreende exatamente questões de egoísmo, de ganância, de acúmulo de riqueza no sentido da ostentação. Deus nos dá riqueza exatamente para prover o nosso pão diário, para ajudar aos necessitados, para assim também contribuir na obra do seu reino. Nós não devemos acumular riquezas como sendo algo apenas para suprir as nossas necessidades. Deus nos chama, Deus nos chamou exatamente para sermos canais das suas bênçãos e não apenas reservatórios. Pense comigo, assim como foi com Abraão, Deus nos abençoa.
para que exatamente nós possamos abençoar outras pessoas. Vamos ver então aqui a respeito da prática da simplicidade. Por que que a simplicidade é tão importante nas nossas vidas como discípulos, como seguidores de Cristo Jesus? E, em primeiro lugar, nós devemos praticar a simplicidade porque as riquezas terrenas, elas são temporárias. Veja comigo o versículo 19 e 20 aqui do capítulo 6 de Mateus, que diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Perceba que Jesus faz aqui uma comparação entre as riquezas terrenas e as riquezas celestiais. As riquezas terrenas, elas têm prazo de validade, elas sofrem um processo de desgaste, um processo de decomposição, elas sofrem danos, elas sofrem avarias, elas podem ser usurpadas, enfim, essencialmente toda riqueza, todo tesouro terreno é temporário. Por isso nós não devemos depositar a nossa esperança nelas. A nossa esperança, muito pelo contrário, deve estar no Senhor Deus. Daí Jesus fala sobre os tesouros celestiais, que não podem ser roubados, não podem ser destruídos, porque eles são eternos. Veja comigo como o apóstolo Pedro descreve-nos acerca dessa nossa herança celestial, desses tesouros celestiais que nós temos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Talvez você se pergunte, mas que herança é essa? Quais são as riquezas celestiais e como nós podemos acumular tais riquezas? Jesus não está descrevendo aqui no Sermão da Montanha o que são realmente esses tesouros do céu. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, quando estudamos outros textos bíblicos, nós podemos discernir alguma coisa sobre o caráter desses tesouros do céu. Eles parecem estar muito associados com recompensas que nós receberemos no céu. Por exemplo, a parábola das minas, descrita ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 11 a 27, um senhor dono de terras, representando logicamente o Senhor Deus, recompensa os seus servos fiéis com autoridade sobre cidades. Parece que a recompensa celestial ela tem a ver então com governar ali no reino vindouro. E nessa parábola também nós podemos extrair o entendimento desse reino vindouro em que os servos fiéis receberão dons para poder servir muito mais ao Senhor Deus. É o caso de quando aquele dono daquelas terras volta, tira a mina daquele que não fez produzir e deu para quem tinha mais. Mas o que nós devemos então ter em mente aqui? Devemos ter em mente que quaisquer que sejam as recompensas que receberemos no céu, nós podemos ter certeza de que elas serão muito maiores, muito melhores, muito mais agradáveis do que qualquer outra coisa que esse mundo tem a oferecer, exatamente porque elas são eternas, e o que é a principal razão da qual Jesus disse que nós devemos acumular tesouros no céu do que nessa terra. Mas como então nós podemos acumular tesouros nos céus? Nós acumulamos tesouros celestiais quando nós nos dedicamos, por exemplo, à prática de obras eternas e não obras temporárias. O que isso significa? Quando nós crescemos, por exemplo, em caráter cristão, quando nós servimos ao nosso Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, quando amamos com todo o nosso entendimento, em todos os empreendimentos que Deus nos chama e nos capacita. Quando nós compartilhamos o Evangelho, quando fazemos discípulos, quando somos generosos com outras pessoas através das nossas posses, isso é acumular riquezas, acumular tesouros nos céus. Em segundo lugar, nós devemos praticar a disciplina da simplicidade porque as riquezas tendem a se tornar ídolos nas nossas vidas. É exatamente o que Jesus ensinou no versículo 21, quando disse: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus ordena aqui enfaticamente que nós não venhamos acumular tesouros aqui na terra. Não porque os tesouros em si mesmos sejam maus, mas porque o nosso coração pecaminoso é mau, é pecaminoso. Nós temos sempre uma tendência pecaminosa de confiar nas riquezas terrenas,
acreditando que elas vão cuidar de nós quando sobrevier alguma dificuldade, alguma necessidade. E é aí que mora o perigo, meu querido irmão e minha querida irmã. Confiar nas riquezas ao invés de confiar no Senhor Deus. Nós também temos a tendência de acreditar que os tesouros terrenos vão satisfazer os desejos do nosso coração. E o mundo continuamente nos diz isso, nos ensina isso. Não é à toa que surgem sempre novos modelos de aparelhos celulares, de computadores, de televisões, carros novos, propagandas de terrenos maravilhosos, casas maravilhosas, viagens fantásticas, sempre com a mesma mensagem. É isso que você precisa, é isso que vai te trazer satisfação, felicidade. Só que acaba nos deixando cada vez mais vazios. Isso não preenche a nossa necessidade do nosso coração. Coisas temporárias não poderão satisfazer a necessidade eterna do nosso coração. É por isso que Jesus adverte sobre acumular riquezas terrenas, porque elas podem roubar os nossos corações, nos tornando cada vez mais afastados do Senhor Deus. É por isso que nós precisamos de um discernimento para saber de fato aquilo que tem ocupado o lugar de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos nos perguntar: o que tem ocupado a minha mente, o meu pensamento, quando eu não estou fazendo mais nada? O que eu fico pensando? O que me torna mais feliz, ou quem me torna mais feliz? O que ou quem eu fico com medo de perder? Devemos fazer essas perguntas e eu convido você a pensar a respeito disso agora. Talvez depois a gente esqueça de fazer isso, mas leve agora essas questões diante de Deus. Peça a Ele para te dar um discernimento. Eu vou te dar aqui 2 minutinhos para a gente fazer isso. Vamos fazer isso juntos? Dois minutos foi pouco, não é mesmo? A gente precisa de colocar isso em prática mais vezes no nosso dia a dia, refletindo, analisando na nossa vida, no nosso coração, se de fato outras coisas têm ocupado o lugar que é exclusivo de Deus. Por isso, lembre-se de reservar mais um tempo aí do seu dia para refletir sobre essas questões. Amém? Vamos juntos refletir sobre isso. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você que nós devemos praticar a disciplina da simplicidade, exatamente porque amar as riquezas terrenas pode criar uma cegueira espiritual. Veja comigo os versículos 22 e 23 de Mateus capítulo 6, que diz assim a palavra de Deus: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E nesse contexto específico aqui, meus queridos, olhos representam o nosso coração. Jesus dá essa ilustração como os olhos sendo a lâmpada do corpo, exatamente após dizer que onde está o nosso tesouro, aí estará também o seu coração.
A expressão olhos bons aqui significa ter um coração generoso, ou seja, uma pessoa com um olho bom ou uma pessoa com um coração generoso é aquela pessoa que, ao invés de armazenar a riqueza de maneira egoísta, ela compartilha de maneira generosa com aqueles que estão necessitados. Ela busca servir a Deus e servir ao próximo para o louvor, para a glória de Deus e para o seu crescimento diário. A pessoa com um olho mau é aquela que, portanto, que é gananciosa, aquela que é mesquinha, aquela que ostenta. Caracteriza aquela pessoa que define o sucesso simplesmente em termos financeiros. Por não ser generosas, elas estão em trevas. Elas não conseguem discernir a vontade de Deus para suas vidas. Por isso, que Deus nos livre dessa armadilha muito perigosa. Sejamos generosos, abençoando aquelas pessoas que passam por suas necessidades. E em quarto e último lugar, meus queridos, nós devemos praticar a simplicidade exatamente porque as riquezas terrenas, elas tendem a nos dominar. Veja comigo o versículo 24 de Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Percebam que Jesus aqui está se referindo a uma escravidão, algo que era totalmente comum no mundo antigo. Um escravo não poderia pertencer a dois senhores, mas a apenas um. Da mesma maneira, o que Jesus quer nos ensinar aqui é que nós só podemos ter um mestre, ou Deus ou qualquer outra coisa. Jesus é enfático aqui quando diz respeito às riquezas. O dinheiro ele tem essa tendência de controlar pessoas, impedindo-as, claro, de servir ao próprio Deus. Alguns tentam balancear as suas vidas ali, eles querem viver para esse mundo através das riquezas, armazenando ali posses, bens, prazeres, mas ao mesmo tempo também querem servir a Deus, querem viver para Deus. Só que Jesus ensina que isso é algo impossível. Por isso que as Escrituras nos orientam a sempre amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Deus, de fato, deve ser o nosso mestre, e não o dinheiro, não as posses, não os bens materiais, não os prazeres dessa vida. Parafraseando o teólogo, pastor John MacArthur, nós podemos dizer o seguinte sobre os comandos que esses dois mestres dão nas nossas vidas, Deus e o dinheiro. É que as ordens desses dois mestres são totalmente opostas entre si. Elas não podem coexistir. Um ordena que andemos pela fé e o outro exige que andemos pela vista. Um nos chama a ser humildes e o outro a se orgulhar. Um coloca nossas mentes nas coisas de cima, nas coisas eternas, outro as coloca nas coisas de baixo, nas terrenas. Um nos chama a amar a luz, o outro a amar as trevas. Meus queridos irmãos e irmãs, finalizando aqui então o nosso estudo de hoje, para a gente poder colocar em prática a disciplina da simplicidade, nós precisamos aprender a nos contentar com aquilo que nós temos. Veja comigo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo o seguinte, na sua primeira carta ao Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo destaca aqui para Timóteo, é claro que para nós também, acerca da importância de uma vida piedosa, ou seja, uma vida que busca a Deus, que busca a vontade do Senhor Deus. É esse tipo de vida que exatamente traz o contentamento, não importando com a quantidade, mas com a qualidade, relacionamento com Deus, fazer a vontade de Deus, buscar o Senhor Deus, isso é qualidade de vida. O contrário disso tudo é uma vida que busca por riquezas terrenas, onde nunca se poderá encontrar a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade, o contentamento. Para nós praticarmos a simplicidade, nós devemos evitar qualquer coisa que produza um vício em nós. Isso porque nós sabemos, os vícios
se tornam ídolos nas nossas vidas, nos distraem daquilo que é melhor, ou seja, nos distraem da pessoa do próprio Deus. Para nós praticarmos a simplicidade, nós também devemos permanecer humildes. A humildade deve fazer parte da nossa vida. Assim como Jesus advertiu sobre os perigos do orgulho, quando falou sobre a generosidade, quando falou sobre a oração e o jejum, que devem ser práticas conjuntas, nós também precisamos estar atentos a não cair na armadilha do orgulho, que nos leva ali à autoadoração, ao julgamento de outras pessoas, nos afastando então de Deus e também do nosso próximo. Para nós praticarmos a simplicidade, nós também precisamos estar dispostos a viver pela fé. O que isso significa? Depois que Jesus orientou então seus discípulos a não acumularem riquezas nessa terra, ele chama cada um dos seus seguidores a não se preocupar com as suas necessidades futuras, o que eles comerão, o que beberão, com o que se vestirão, pois ele pode suprir toda e qualquer necessidade. Só que esse é um assunto para o próximo domingo. Próximo domingo a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas, por enquanto, meus queridos, que nós possamos nos aproximar mais de Deus, para que assim nos desviemos do perigo, das ciladas que as riquezas podem fazer nas nossas vidas. As riquezas podem sim ser uma bênção, mas sem Deus não valem nada. São simplesmente coisas temporárias. Elas podem se tornar ídolos nas nossas vidas, elas podem nos cegar espiritualmente, elas podem nos dominar. Por isso, meu irmão e minha irmã, busquemos as riquezas celestiais, entendendo que Jesus é o nosso maior tesouro. Que assim, Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais esse dia, mais esse domingo maravilhoso que o Senhor fez para nós. Um dia que queremos buscar a Tua presença, Pai. Queremos estar num relacionamento harmonioso contigo. Por isso te pedimos, Deus, sonda os nossos corações, para que possamos enxergar de fato aquilo que tem roubado um tempo precioso contigo, na presença do Senhor. Sonda os nossos corações para que nós mesmos venhamos a perceber e abrir mão de tantas coisas que têm nos atrapalhado no relacionamento verdadeiro contigo. Que possamos buscar de fato as riquezas celestiais, buscar um relacionamento correto com o Senhor, que nos ensina a ter um relacionamento correto com o nosso próximo. Nos ajude nisso, Senhor. Que possamos acumular esses tesouros celestiais. Que possamos abrir mão de tesouros aqui nessa terra, porque sabemos que eles são temporários. Eles podem se tornar prejudiciais nas nossas vidas, porque muitas vezes nós temos ainda a tendência de ter um coração ganancioso, um coração pecador. Nos proteja disso, Deus, nos livre desses males e nos traga cada dia mais para perto do Senhor. Essa é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Não se esqueça que às 15 horas nós temos a nossa escola bíblica dominical para as crianças. Então você que tem os seus filhos aí, coloque aí para eles participarem junto das lives que são transmitidas aí, né? Você que tem acesso aí aos canais oficiais da igreja, né? O WhatsApp, vai poder ficar por dentro aí do link, onde vai ser compartilhado ali a aulinha para as crianças. Incentive os seus filhos, convide os amiguinhos, os coleguinhas deles também a participar, que eles vão aprender ali a palavra do nosso Deus. E também hoje, às 19 horas, teremos o nosso culto. Vamos juntos cultuar, louvar ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Grande abraço para você, tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Tchau, tchau.